Em Isaías, uma vez numa igreja, a profeta mandou abrir o Evangelho de Isaías. No livro de Isaías, a Bíblia de vocês, eu citei na de vocês, obviamente. Jesus! Vamos ver se concorda com a minha Bíblia. Olha a irmã que vai ler aí o versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Hoje é uma facilidade, tem um telefone, tem pregador que põe o telefone para pregar o telefone, e outros põem um notebook na frente e bota os papéis em cima para pregar, sem nem Bíblia não precisa mais hoje. Isaías 9, versículo 2. Quem lê para mim o versículo 2 aí? Pode ser? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. E o versículo 3, quem é que lê para mim? Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Glória a Deus! Eu quero ver se na minha Bíblia está assim, eu tenho que confirmar, né, meus irmãos? Glória a Jesus! Glória! Eu posso estar estudando uma palavra que não é Deus. Vamos ver. Na minha Bíblia é assim. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Bom, tu multiplicaste este povo. Vamos ver só até. Pode fechar a Bíblia. Glória, aleluia! Jesus, Vai falando assim, nós, Pai, de nós mesmos nós não sabemos nada. O Seu Espírito Santo é que sabe todas as coisas. Quem nos usa, quem nos dá sabedoria, revelação da palavra. Porque o Senhor disse em Efésios 2, Pai, no versículo, Efésios 1, meu Jesus, versículo 17, que Tu ia abrir os olhos do nosso entendimento e colocar na nossa vida espírito de sabedoria e de revelação. E é o que eu peço ao Senhor nesta noite, que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre a minha vida, Pai. O espírito de poder, meu Deus. O Espírito Santo do Senhor, Pai, que faz que aquele homem comum natural se transforme num homem espiritual. É o que eu quero nessa noite, Pai, para discernir tudo aquilo que não é espiritual, meu Deus. Em nome de Jesus, que a mensagem venha fluir com poder, o poder dado pelo Senhor Jesus, depois de passar por aquela cruz. Não convém você saber os tempos ou as estações, o que convém é ser cheio da virtude do Espírito Santo que é divino sobre vós. Eu recebo, meu Pai, do Senhor essa autoridade e esse poder nessa noite, para transmitir a sua palavra com autoridade, com poder e com sabedoria, para que o Senhor possa estender a sua mão enquanto oramos e curar os enfermos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus! Não vou nem usar o microfone, que todo mundo me ouve bem, né? Glória, é verdade. Esse versículo que nós lemos é um versículo maravilhoso. O povo que andava em trevas, isso foi uma visão. Vai falando assim. Que o profeta messiânico, Isaías, o profeta que mais falou de Jesus, ele teve uma visão, meus irmãos, de um povo que estava em treva. Aquele povo está sentado na região da sombra da morte, estava perdido. O povo em treva, sentado na região da sombra da morte, está perdido. Deus, sim ou não? É verdade. E Isaías, como um profeta de Deus, um homem que entregou a vida para Deus, vivia em oração com Deus, cria em Deus, dependia de Deus. Glória. Deus dava visões para ele de coisas que ele nem ia ver. Santo. Deu esta visão para ele, aquele povo sofrendo em trevas, na região da sombra da morte, mas ele não podia fazer nada. Glória. E aí ele foi orando e mais adiante, lá no capítulo 53, Deus deu outra visão para ele. Isaías via um homem crucificado numa cruz. E sobre aquele homem, Isaías via que as enfermidades, as doenças, o castigo que traz a paz, a desavença, a fofoca, a contenda, tudo estava sendo levado no corpo daquele
Obrigado, Jesus. José tem fácil. Glória a Deus. Isaías vai orando, dizendo, mas verdadeiramente, ele tomou sobre ele as enfermidades do povo. Isaías escreveu, versículo 4 e 5, 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele levou as enfermidades e o castigo traz a paz. Oh, meu Deus, que coisa tremenda foi Jesus, irmão. Glória. Esse Isaías viu um Jesus que ele não conheceu. Essa visão que ele teve diz que verdadeiramente ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi oprimido, massacrado por nós. Rico, se desfez da riqueza, ficou pobre para que através dele nós enriquecesse. Meu Deus. Jesus, está falando. Isaías vai orando mais lá no, adiante um pouquinho, lá no 61, Deus dá mais uma visão para ele. Um homem dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Pobre, quem que é pobre, meus irmãos? Nós somos ricos, porque nós temos Jesus. Pobres são esses pobres coitados que não tem Jesus. Tem mansões, tem carrões, tem aviões, mas não tem Jesus, são pobres. Então, Jesus veio para evangelizar os pobres. Jesus veio para curar quem está doente, não é quem está são. Ele disse que não são os sãos que precisam de médico, sim ou não? E ele teve mais essa visão daquele homem que dizia, o Espírito Santo é sobre mim. E para curar os contritos de coração. Então quem é que Deus cura, pastor? Os contritos de coração, aquele que abre o coração para Jesus. Glória! Glória a Jesus. Ah, Jesus está passeando na igreja. Mentira, não está passeando na igreja, Jesus. Jesus não é guia de passeio. Ah, o Espírito Santo está do teu lado. Mentira, o Espírito Santo não vive do nosso lado. Ele vive em nós. É, meu! Glória! Ele está dentro de nós. Está entendendo, igreja? Então, esta visão, Isaías partiu, jamais viu, meus irmãos, mas ficou escrito. Essas visões, ficou escrito, que teria que ser cumprido. E por 430 anos fechou-se. Parou tudo. Glória! Glória! Mas aí, um certo dia, o papai se apiedou daquele povo que estava em trevas sentado na região da sombra da morte. Você sabe quem é aquele povo, né? Sabe, né? Será que é aquele povo de 2.000 anos atrás, de 4.000, 1 milhão de anos atrás? Será que é aquele povo que estava sentado na região da sombra da morte e que estava em treva? Ou será que essa palavra ela vem até hoje para nós aqui? Glória a Jesus. Está entendendo? Para se cumprir essa profecia de Isaías 9:2, o povo que estava em treva raiou uma grande luz. Na minha Bíblia, Glória! no Evangelho, segundo escreveu Mateus, diz que no costado do mar da Galileia, no capítulo 4, no versículo 16 de Mateus, diz que no costado do mar da Galileia vinha um jovem galileu. Eu não consigo entender, igreja, não consigo entender Jesus. Aquele jovem galileu passa pelos beberrão lá, que estavam pescando, Pedro e André, o irmão dele. Todo pescador gosta de traje. Ele briga, ele faz de tudo que não presta. Ele passa por aqueles pescadores lá e diz, ei, vinde após mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Glória a Jesus. É, Deus. Glória. Parado, Senhor. Tinha que ser cumprido porque foi por Deus. A profecia de Isaías, o que é de Deus se cumpre. O que não se cumpre não é de Deus, irmãos. É verdade, meu Pai. O que tem de falso profeta prometendo e não acontece nada, não é de Deus. O que é de Deus acontece? Se cumprir a profecia de Isaías lá, uns 900 anos antes de Jesus aparecer, parece Jesus, lá no costado do mar. Ele começou a resgatar as almas e trazer para a luz. Pessoas estavam em trevas, sentadas na região da sombra da morte. Caiu a luz. Meu Deus, meu Pai. Seguiram a Jesus, não seguiram a Jesus. Aí tem que ser cumprido, Isaías. Tem que ser cumprido, meus irmãos. Isaías 50.
dizia verdadeiramente que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Céu. E o povo que estava sentado na região da sombra da morte estava tudo enfermo, tudo doente. Está entendendo? Tem que se cumprir. E para que se cumprisse essa profecia de Isaías, diz na minha Bíblia, Mateus, no capítulo 8, e no versículo 17, presta atenção, que Jesus vai com os discípulos e chega na casa da sogra do Pedro. Chegaram lá, a mulher lá estava doente, estava com febre, estava doente, estava acamada com febre. Chegaram lá e Jesus diz na minha Bíblia que Jesus repreendeu aquela febre, a febre saiu dela e na mesma hora ela levantou e foi servir eles. Jesus poderoso, né? Glória. Só chegou, repreendeu, e daqui um pouco Jesus olha, está vendo uma janelinha, numa porta, lá olhou, aquela multidão lá fora, paralítico, coxo, manco, lá fora, Jesus está para fora. E o que aconteceu com aquele povo que estava tudo em queda na região da sombra da morte, paralítico, coxo, mudo, surdo? Jesus curou todos! Glória. Curou todos! 8:17 de Mateus diz: Jesus curou a todos para que se cumprisse o que diz o profeta Isaías. Verdadeiramente, Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Glória. Que mais? Tchacatucana. Que mais? E Tchacatucana. Jesus vai indo, vai chegar numa sinagoga. Jesus chega numa sinagoga lá para trazer uma mensagem. Deram os pergaminhos, os livros lá para ele, lá ele abriu, sabe aonde? 4:18 de Lucas. O que diz 4:18 de Lucas aí, irmão? Glória a Jesus. 4:18. Glória. Capítulo 4, versículo 18. O que diz aí que Jesus abriu? Preste atenção para vocês verem. Glória, glória. Glória. O que diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ensinou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. E a profecia de Isaías 61? Sim ou não? Céu. Jesus falou, Isaías profetizou lá quantos anos atrás, meus irmãos? Está acontecendo agora em Lucas 4:18. Mas Jesus tinha que passar pela cruz, tinha que morrer naquela cruz. E Jesus morreu na cruz. Glória. Sim ou não? Claro que morreu. Mataram ele não. Ninguém matou ele. Ele se entregou, deu a vida por nós. É verdade, Senhor. Deu a vida por nós para nós viver a vida dele. Para nós viver a vida dele. Ser manso e humilde. Glória. Ter paz e santificação. Deus. Porque na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2:6, diz bem assim, ó. Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. É verdade, Senhor. Irmão, mire como é que ele andou. Atos 10:38. Ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo era na vida dele. Aleluia. Glória. Mas Jesus tinha que subir. Mas ele deixou e instruiu os apóstolos, nosso pastor. Céu. A Bíblia diz: obedecei os vossos pastores. Nosso pastor excelente, maravilhoso, santo, o apóstolo Paulo, que deixou essa mensagem para nós pregar, irmãos. Essas epístolas é maravilhosa para nós ler a Bíblia, aprender na Bíblia como devemos andar nessa terra. Ele deixou instruídos os pastores depois e escolheu esse apóstolo para pregar para mim e para vocês, para os gentios. Aleluia. É, meu. Agora Paulo pregando a palavra para os gentios que era para nós. Chegou até nós a palavra. Jesus subiu, agora Jesus não andava na terra, lá o povo, aquela multidão sendo curada, aquela multidão sendo liberta, morto ressuscitando. Parou? Será isso? Não, irmãos, não parou não. Não parou não. Pedro, o apóstolo Pedro ressuscitou a Tabita. Sim ou não? Glória a Jesus. Paulo estava lá na cidade de Listra, pregando e viu que um homem tinha fé lá no meio da multidão, e levanta sobre os teus pés, o homem era coxo. A
estava lá, que instruiu eles e mandou. E o mesmo Jesus que está lá, nos instruindo e nos mandando. Não tem diferença. Mas isso só acontece na vida de quem crê. É só para os que creem. Irmão, mas é para pastorzão de traje, sapatinho de coxinha, isso aí, os grandão, os missionários, os pregadores, mamilo, não, isso é só para quem crê. Verdade, mamilo, eu preciso estar de traje bem armado, não, é para quem crê. Vai falando assim, É para quem crê. Cheguei num cultinho, já contei, vou contar não porque tem pessoa que não estava aqui. Uma casinha caindo, uma areiazinha caindo lá do banquinho de eucalipto, uma plaquinha luminosa num pedacinho de pau assim, ó, Brasil para Cristo, dizia. Eu me lembro de tudo, morrendo canceroso, pô. Vai falando assim. Cheio de cachaça para viver. Glória. A barba por aqui, cabelão por aqui, metido no fundo de campo, morrendo, canceroso. E aí meu tio me arrastou até aquele culto lá. Jesus não olhou para a minha aparência, olhou para o meu coração. Eu cheguei precisando dele, que eu não conhecia ele, mas eu precisava dele. Glória a Deus. Sabe como é que eu saí daquele culto? Santo, Meu santo, santo. Eu tenho que pegar hoje, irmão. A minha esposa em casa, tá aí minha esposa. Câncer de pele, tuberculose, coração fraco, não podia ter filho. Meu Deus. Ela foi num cultinho onde pegaram uma pregadora chamada Olga. Ela foi, eu não ia, Deus me perdoe esse negócio de culto aí, dizia pra ela. Ela foi lá e a mulher estava pregando Isaías 53, versículo 4 e 5, que verdadeiramente Jesus levou as enfermidades. E se tu crê, mulher, tu sai daqui curada, sabe o que aconteceu com a minha esposa? Ela chegou em casa, ela não tinha mais nada. Glória, glória. Sabe quantos filhos nós tivemos? 8. Meu Deus. Coração fraco. Não pode ganhar mais filho, mulher médica. Mas o médico Jesus, que ela podia ter mais filho. Glória. Esse é o Jesus que eu conheço, igreja. Esse é o Jesus que eu conheço. Glória. Glória, Senhor, pela tua vontade. Muitas vezes as pessoas não creem porque não conhecem Jesus. Você estava no barco com ele ali, ó. Quando ele repreendeu aquela tempestade, mas quem é esse? Junto com ele não conheciam ele. E hoje o que acontece? As pessoas sofrem por falta de conhecimento. Não conhecem Jesus verdadeiramente. Que Jesus Cristo. E a palavra, meus irmãos, essa palavra aqui, ó. Jesus é esta palavra que eu estou pregando aqui, ó. Se tu crê nesta noite, pode ter certeza que vai sumir esse demônio de enfermidade. Esses espíritos de enfermidade que assolam as pessoas. Temos que conhecer Ele. Quando nós não conhecemos Ele, nós dependemos de outros para fazer por nós. Mas quando nós conhecemos, nós também somos obrigados a fazer pelos outros. Glória, é Deus. Ele tem os dele para usar em todas as áreas na vida do povo que congrega numa casa de oração. Mas não é igreja, irmão amigo? Sim. Eu não sei de onde é que apelidar a igreja, irmãos. De onde é que tirou esse apelido de igreja? Igreja é uma. Igreja é uma. Glória. É só uma. Hebreus 12, versículo 23 diz: a igreja dos primogênitos, a universal Assembleia de Deus. É uma assembleia no mundo todo, que é um pastor que dirige essa igreja. Glória a Deus. E esse pastor é aquele que cura, que liberta, que batiza. Meu Deus do céu, que salva. Ah, meu Deus, esse é Jesus, o pastor das ovelhas. Naquele dia vai ter só um pastor, um pastor. E a igreja de Jesus vai ser uma só. Ah, mas a placa da igreja Assembleia, da Deus de Amor, lá na Deus de Amor, irmão meu, não pode pregar em outro lugar porque é pecado. O engraçado, eu sou de lá e eu prego em qualquer igreja que me convidaram para pregar. Eu não prego para a placa da igreja, irmão. Quem disse que Jesus deu uma placa da igreja para alguém se enganou. Ah, eu vi uma placa, vou abrir uma igreja. Mentira. Jesus não revela a placa da igreja para ninguém, que não existe na Bíblia.
endemoniado, saía liberto. Se não conhecia a Bíblia, saía pregando a palavra de Deus. Glória. Tem aí presbítero que mora aqui, ó. Pastor que mora aqui, Santo Anjo, que vem de lá, que nós ganhamos eles para Jesus. Tem pastor que tem igreja lá em Uganda, lá que ganhou para Jesus, fui eu e minha esposa. Aqui tem uns que conhecem lá. Glória. E esse Jesus que eu sirvo. Falando. Instruiu os apóstolos foram pregando, passando, até que o evangelho chegou até nós, irmãos. Agora, meus filhos, ó, presta atenção. Vocês permaneçam aí em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do poder que vai vir do céu. Eu vou ir, mas o Pai vai mandar o Consolador para a vida de vocês. Para que, aonde eu vou estar, o Consolador vai fazer com que vocês estejam comigo também lá. Eu vou voltar aqui, vou pôr o Espírito Santo para levar. Glória a Deus. Está entendendo, igreja? E o Espírito Santo começou a usar os servos dele, quando receberam foram cheios do Espírito Santo. Começou a usar em morte, morreu ressuscitado, estava doente, era curado, estava paralítico, 8 anos numa cama, Enéas, Jesus da saúde, levanta, Enéas levantou. Sim ou não? É o mesmo Jesus no dia de hoje. O que está faltando, meus irmãos, é capacidade, vontade de ler a Bíblia, aprender, estudar a Bíblia para saber qual é o fundamento de tudo para que isso venha acontecer. Glória. É Deus. Nós somos preguiçosos para aprender. Nós somos preguiçosos, meus irmãos. Eu li a Bíblia há 6 anos, trabalhando, sem ir numa igreja, sem ter comunhão com ninguém. No meu trabalho, eu li a Bíblia toda noite. Glória a Jesus. Deus preparou um trabalho para mim que eu podia ler a Bíblia toda noite. E tinha um pastor, meu primo. Miro, tem que ir na igreja, tem que comprar uma Bíblia, eu não gosto de Bíblia, muito menos na igreja, eu mesmo dizia para ele. Ele saía triste, de cabeça baixa. Mas eu estava mais afiado que ele na palavra, todo dia, olha. Glória, aleluia. Está entendendo? Como aí os apóstolos foram pregando, mas os apóstolos morreram. Morreram também, partiram, estão na glória com Jesus. E quem é que não conseguiu fazendo a obra? O que já tinha antes e o que mais tem agora. O que era pouco antes tem bilhões de vezes mais hoje. Glória a Deus. Quem, irmão? Fariseu, escriba. Que não só para explorar, massacrar as ovelhas, Glória. comer a das ovelhas, a gordura das ovelhas. Santo de Israel. Hoje tem extinção de pastor que prega a verdade, igreja. Jesus. Glória. Ela lá da igreja, lá é tudo santo, irmão Miro. A mulher anda de saia, não corta o cabelo, o homem lá, anda de traje, irmão Miro. Grande coisa que isso aí vai salvar. É bem capaz. Então, se só isso salva, meu irmão, eu vou botar um traje até para dormir. Até para dormir eu vou botar um traje. Glória. É claro que por respeito à palavra do nosso Senhor Jesus, que nos conduz nesse caminho da salvação, a gente sempre está vestido. Por respeito à palavra, por respeito a Jesus, a gente, claro que não vai andar como antes do mundo. Estão entendendo? A gente tem que mostrar uma diferença em tudo. Em tudo, corpo, alma e espírito. Santo, Mas tudo com humildade, porque Jesus resiste quem é soberbo. Deus. Resiste quem é soberbo. Eu se perguntar aqui, ninguém sabe me responder, galera. Já vou chegar lá. Qual é o traje que o homem deve usar? Glória a Jesus. Pastor, o senhor sabe responder qual é o traje? Vai falando. Para a Constituição Brasileira, para social. Bom, ali o irmão diz que a Constituição Brasileira é traje social e saia social. Na minha Bíblia não diz isso. Em primeiro lugar, na minha Bíblia não fala isso. Vamos usar o PT. Que é bom, mas na minha Bíblia não diz isso. Tá? Na minha Bíblia também não diz isso. Vamos chegar lá, irmão. Fala. Vestido. Está mais longe. Na minha Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 13, versículo 4, que o homem tem que usar um traje incorruptível dentro do coração. Esse é o traje agradável a Deus. Esse é o traje que Adão e Eva usavam no paraíso. Estavam nu, mas nem estavam aí para que um estava nu e o outro estava nu também. Esse é o traje que eles usavam.
adorar, sim ou não? Depois respeita a palavra, meu irmão. Não que Jesus determinou, tu tem que botar uma calcinha, não. O traje tem que estar lá, o coração puro, limpo. Esse é a glória. Aí falando, Senhor. Aí Jesus deu uma ordem para eles. Santo, Antes de subir, deu uma ordem. santo. Agora vocês estão preparados. Agora vocês vão chegar lá, o Espírito Santo vai descer e vocês vão pelo mundo todo pregar o Evangelho. Glória. E Glória. aqueles que crerem vão ser salvos. Mas aqueles que não creem, esses vão ser condenados, meu Deus. Que palavra forte, né? Ainda tem gente que diz que palavra forte é aquela irmã que não pode cortar cabelo, que não pode usar calça comprida. Que palavra forte. Ah, que paulada. Dá uma paulada numa ovelha. Eu não vi o velhinho lá dar paulada nas ovelhas. Eu vi ele curar as ovelhas. Glória. Eu fui a palavra. Hoje tem um remédio aqui para a igreja, né? Glória. Vocês não me pegam o evangelho, aquele que crê vai ser salvo. Santo. Salvo do quê? Salvo do quê? Irmão, mira, só eu crer. Aceitar Jesus e crer, eu já estou salvo? Ué, o que a Bíblia diz? O que salva a alma do ser humano? É só crer e ali tomar um banho no rio e já está salvo? Ou será que Jesus está falando de um crer, ser batizado de outra maneira? Ser batizado com o Espírito Santo e poder. Para Glória. que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado. Santo. Para que o Espírito Santo venha nos guiar nessa terra. Porque os que são guiados pelo Espírito, esses sim vão ser salvos, porque são filhos de Deus. Glória. Aleluia. O que é carne, o que é Espírito é Espírito. Se não é guiado pelo Espírito, não vai morar com Jesus na glória. Tem que buscar de Jesus o batismo do Espírito Santo e a permanência dele na nossa vida. Né, pastor? É, Deus. O Glória. Espírito da verdade que o mundo não pode receber, igreja. Quem está no pecado, no banditismo, na ladroice, na mentira, no engano, não pode receber esse Espírito da verdade. É, Deus. Ele Glória. é santo. Aí falando. Aí nós vamos- Quem crê e for batizado vai ser salvo. Falando de um certo batismo, não do despojamento da imundícia no corpo, mas de uma boa consciência para com Deus. Glória. É, Deus. É o que fala a minha Bíblia. A minha Bíblia fala isso. Eu tenho que pregar o que está aqui. Glória. É, Deus. Quem não crê vai ser condenado. Apesar que a proposta não é tão ruim. É duas. Jesus prometeu: quem crê e for batizado vai ser salvo. E quem não crê, um pouquinho é ruim. Vai para o inferno. Meu Deus do céu. Ai, irmão, ele não fala isso não. É, mas existe.